Olá a todos, eu sou Fernando Rodrigues, jornalista da Fundação ProRim, e esse é o ProRimcast, o nosso videocast de saúde e prevenção. As terapias renais substitutivas precisam de um acesso ao interior do corpo para que o tratamento seja realizado. No caso da diálise peritoneal, um catéter é implantado na região do abdômen, e na hemodiálise pode ser realizado o implante de um catéter ou a confecção da fístula. Em ambos os casos, é imprescindível que alguns cuidados sejam feitos para evitar infecções e garantir mais conforto ao paciente, além, é claro, de garantir uma vida útil ao acesso. Para falar destes cuidados, trouxemos ao ProRimcast a enfermeira Edilane Vieira Fialec. Ela é responsável pela Comissão de Controle de Infecção e Segurança do Paciente. Edilane, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ProRimcast. E eu acho que a gente já pode começar explicando um pouquinho sobre o acesso, né? Os acessos que o paciente tem para realizar o tratamento dele. Então você pode falar um pouquinho para nós sobre a diferença desses acessos da diálise peritoneal, da hemodiálise, né, que é o catéter e a fístula? Oi, Fernando, muito obrigada pela oportunidade. Eu gosto muito desse assunto, estou aqui há pouco mais de 13 anos, lidando diariamente com os casos de infecção. Mas sim, é bem importante a gente diferenciar os tipos de acesso. Como você explicou no início, para fazer hemodiálise a gente precisa de um acesso e de preferência um acesso calibroso, ou seja, que me permita um bom fluxo durante a hemodiálise. Então nós temos dois tipos, a fístula arteriovenosa, que é um acesso preparado cirurgicamente. Então, o paciente precisa ir a um centro cirúrgico ambulatorial, é feita uma anestesia local, geralmente no braço do paciente, e ali existe a união de uma veia e uma artéria. Demora cerca de 40 a 45 dias para essa fístula ficar maturada, ficar pronta para poder ser puncionada. A fístula é um acesso permanente, é um acesso seguro, e com menor risco de infecção. Já o catéter, ele é um dispositivo, um tubo de silicone bem flexível, que ele é inserido numa veia de grande calibre. Geralmente no paciente, o de melhor escolha é aqui na jugular. Também pode ser colocado em subclávia ou na femoral, mas o melhor acesso é aqui na veia jugular. Existem dois tipos, existe o temporário e o permanente. O temporário é para aqueles casos de urgência em que o paciente precisa começar a dialisar, não tem uma fístula pronta. Então é um catéter que deve ficar ali no paciente até 3 meses. E existe um catéter permanente, que ele também é inserido num ambiente controlado, como um centro cirúrgico, e ele tem uma diferença porque ele vai ser fixado por um túnel no tecido subcutâneo, muito semelhante ao que acontece com o catéter utilizado na diálise peritoneal. Entre os dois catéteres, o temporário, que é fixado por um ponto e tem que ser retirado o mais precocemente possível, e o catéter permanente, o risco de infecção no catéter permanente, ele é menor, e o risco de infecção no catéter temporário, ele é maior. Dos três, a melhor opção, a melhor escolha, sim, é a fístula arteriovenosa. E dessas infecções, quais são as mais comuns, assim, em cada acesso que pode atingir o paciente? O que mais acontece são infecções locais. Nas fístulas, é muito, muito raro. A gente tem menos de 1% de infecção. É muito raro, mas acontece. E quando acontece, ela é uma infecção muito localizada. Já no catéter, a infecção ela é mais grave, pode ser mais grave, é uma infecção que atinge a corrente sanguínea. É quando o paciente tem mais sintomas, então também é uma infecção mais grave. Por isso a gente sempre prefere a diálise por fístula arteriovenosa. E nessas infecções, assim, quais são os primeiros sinais, os principais sinais de que o acesso do paciente está infeccionado? Os sinais são os clássicos, então a gente tem desde sinais locais, então na fístula ela pode começar a ficar hiperemiada, que é vermelha, quente, o paciente pode sentir dor e fica inchado, que é aquele edema. No catéter é mais comum a gente ter presença de secreção purulenta, então é a saída mesmo de pus ali pelo orifício, que é o buraquinho por onde sai o catéter, que é o tubinho de silicone, então pode ter até com um odor fétido, um odor característico. Pode ser uma secreção amarela, esverdeada. Então esses são os clássicos. E tem também sinais sistêmicos, que daí
sinaliza uma infecção possivelmente mais séria, que é febre, tremores, calafrios, instabilidade hemodinâmica, como por exemplo, queda da pressão, que é a hipotensão arterial. Então, esses são os sintomas sistêmicos que o paciente pode sentir em casa. Às vezes o paciente vai chegar em casa e em casa ele vai ter tremor, calafrio. Eles referem muito uma febre não aferida, porque nem sempre o paciente vai ter um termômetro, mas eles têm uma sensação de mal-estar, de prostração. Então, esses são sinais de alerta que pode estar indicando aí um processo infeccioso de acesso. E se for identificado que o acesso do paciente está infeccionado, ele ainda pode ser utilizado normalmente para a hemodiálise, ou tem que suspender o tratamento, ou adotar uma outra forma de tratamento enquanto o acesso está sendo tratado? Ou a utilização é normal? Não, a utilização ela não é normal, mas depende do caso. Então, às vezes, são sinais muito locais, principalmente em fístula. A equipe avalia, o médico avalia. Então, geralmente, a gente vai tratar e vai escolher um outro lugar para puncionar, na mesma fístula. No catéter, depende. Se eu tivesse sinais sistêmicos, já inicia um tratamento com antibiótico empírico, porque são feitas coletas de cultura, mas até que a gente conheça o agente causador da infecção, a gente já pode entrar com antibiótico empírico, porque a gente conhece o perfil de micro-organismo que cresce em cada unidade. Mas vai depender. Existem algumas situações em que precisa retirar o catéter, e aí passar um novo catéter, preferencialmente em um outro local, a gente espera aí um intervalo para o paciente poder dialisar. Esses são casos mais graves. Então, precisa de uma avaliação médica, porque em casos, por exemplo, que existe uma infecção sistêmica, aquele catéter precisa ser removido, então são coletados exames para ver se o paciente tem condição de ficar pelo menos 24 horas sem dialisar para poder passar um novo acesso. No caso da fístula, quando é uma infecção muito característica, com saída de secreção purulenta, existe a possibilidade do médico passar um catéter temporário para fazer a diálise por esse catéter até que a fístula se recupere desse processo infeccioso. Mas vai depender de cada caso. E esses cuidados com o acesso, eles são feitos exclusivamente na clínica, ou o paciente também precisa e deve tomar alguns cuidados em casa? Fernando, eu gosto de dizer que o paciente em diálise, tanto a hemodiálise como a diálise peritoneal, ele deve ser o protagonista do seu tratamento. Porque ele vem aqui na clínica 3 vezes por semana durante 4 horas. E ele volta para casa e ele vai ter que cuidar desse acesso, porque ele vai conviver. Eu digo que o acesso é o melhor amigo dele, porque ele depende desse acesso para poder sobreviver. Então, nós temos sim vários protocolos de cuidado. Então, todo paciente chega, a gente faz a higienização da fístula, a gente faz os curativos dos acessos com produtos muito bem selecionados, com antisséptico. Mas quando o paciente chega em casa, ele vai ter vida normal. Então, existem cuidados muito específicos, principalmente em relação à higiene. O paciente precisa manter tanto o braço da fístula quanto o orifício do catéter muito limpo. Mas ele tem que evitar um excesso de manipulação. Então, não pode manipular um catéter com as mãos sujas, eu não posso fazer um curativo em casa, eu não posso deixar esse curativo molhado. Uma orientação que a gente dá para os pacientes que têm catéter temporário, porque o catéter temporário ele requer um curativo. Pode ser uma película transparente ou um curativo tradicional, com um gaze, a gente coloca uma gaze estéreo e uma cobertura por cima. Se acontecer de durante o banho o paciente não conseguir proteger e umedecer, ele precisa ser removido, porque o paciente só vai voltar depois de 48 horas. E manter algo abafado, úmido, pode proliferar micro-organismos e causar uma infecção. Então é melhor que fique aberto. Já o catéter permanente, ele deve ficar aberto. Depois que ele maturou, retirou os pontos, o paciente vai tomar banho. E eu gosto de indicar um cuidado para os pacientes, que durante o banho não se faça uso daquele sabonete coletivo, aquele sabonete em barra que a família toda utiliza. Então, preferencialmente que o paciente tenha um sabonete líquido, porque é mais difícil de contaminar, ou que ele tenha o próprio sabonete. E na hora de se secar, que ele utilize, ou ele marque na toalha um lado que ele não secou o restante do corpo, principalmente as partes íntimas, principalmente os pés,
porque a gente sabe que existe uma microbiota muito diferente, né? Vai ter micro-organismos muito diferentes. E que é natural do corpo que também. é natural e a gente convive muito bem. Mas eu tenho que tomar o cuidado para não secar, por exemplo, a minha região íntima e com aquele mesmo lado da toalha, eu secar ali o orifício do catéter. Então, que ele tem uma toalha de rosto específica, tomou banho, vai lavar com água, sabonete, depois ele seca ali. E em dias muito quentes, que a gente sua muito, também tem que cuidar. Então, se percebeu que está muito molhado, tem sujidade, porque a gente sua, as pessoas têm vida. Então, sempre fazer uma higienização com água, sabonete e manter sequinho. Com a fístula é a mesma coisa. Um cuidado bem específico para a fístula é porque quando os pacientes saem da hemodiálise, eles saem geralmente com uma torunda, que é um tipo de curativo para fazer a hemostasia, para fazer o sangramento parar. Idealmente é que a pessoa chegue em casa, percebeu, não tem mais risco de sangrar, que ele retire essa torunda e fique sem nada no braço. Às vezes acontece do paciente ter medo de tirar, porque forma ali uma casquinha, então eles têm medo de arrancar aquele curativo, e essa fístula começar a sangrar. Mas nessa torunda, ela vai estar encharcada às vezes de sangue. E esse sangue vai ficar ali, ele vai entrar em decomposição, vai ficar úmido, então eu posso ter um processo infeccioso. Então a gente orienta. Chegou em casa, tira com cuidado a fita micropore, joga fora essa torunda e vida que segue, normal. Na hora do banho, vai lavar o braço normalmente, nunca retirar aquela casquinha, porque quando faz a punção, vai ficar o furinho por onde as agulhas entraram. Sim. Então, é normal que se forme uma casquinha que é onde fez o processo de hemostasia. Então, que o paciente não fique arrancando aquela casquinha, porque isso pode causar sangramento. E sangramento em uma fístula é algo muito perigoso, porque é um acesso de alto fluxo, então pode sangrar muito, e aí precisa procurar um serviço de urgência, porque senão o paciente pode chocar e pode ser muito grave. Sim. Falando da fístula, né, eu já recebi alguns e-mails de paciente, inclusive eu acho que foi ano passado que eu recebi um e-mail de uma paciente que eu encaminhei para ti pedindo algumas dicas de cuidado com a fístula, porque ela sentia muita sensibilidade ali, e na hora de tirar o micropore, de tirar as fitas, era muito doloroso para ela, e ela pediu algumas dicas. Eu queria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo que dicas que o paciente pode adotar em casa, até mesmo na clínica, para evitar esse desconforto, né? Porque a gente sabe que são duas agulhas calibrosas, calibre 14, né? 15, 16 e 17, são bem calibrosas. Muito calibrosas, então deve ser muito doloroso, né, para o paciente receber essas agulhas dia sim, dia não, fora os outros cuidados de higienização, etc. Então, que dicas que você pode passar para o paciente para ele fazer a manutenção da fístula de uma forma que traga um pouco mais de alívio para ele, que ele não se sinta tão incomodado? Fernando, a dor, ela é um sinal, a gente diz que é o quinto sinal vital, né? É muito subjetivo. Tem pacientes que vão sentir muito mais dor do que outros pacientes. O momento que os pacientes geralmente queixam é o momento realmente da punção. Existem alguns cuidados que a gente pode ter na clínica, desde a escolha da melhor agulha, e isso é uma conversa que a gente precisa ter com o médico, com a equipe de enfermagem, porque não é toda fístula que pode ser puncionada por uma agulha mais calibrosa. Então, geralmente, a gente começa com uma agulha menos calibrosa. E existem agulhas muito melhores do que outras no mercado. Então, eu acho que a primeira coisa é conversar com a clínica para ver essa qualidade. Então, existem agulhas que têm um banho de silicone, então que ela desliza melhor no acesso. Existe a técnica de punção. Então, é como tomar uma injeção. Às vezes fala assim, nossa, eu não senti nada. Tem pessoas que têm uma mão mais leve, então depende o ângulo, né, dessa punção. Então, primeiro é importante conversar com a equipe. Em relação à fixação, então eu me lembro que era o caso dessa paciente, alguns pacientes sentem muita dor. Então, existem algumas opções no mercado. Ao invés de utilizar a fita micropore comum, alguns pacientes podem usar uma faixa elástica, mas isso tem que ser avaliado com a equipe de enfermagem, porque ela vai fixar, ela vai segurar as agulhas durante a hemodiálise, mas ela não gruda, ela não tem uma cola, então não vai ter aquele desconforto de retirar. Também pode ser utilizado algum tipo de removedor. Nós não recomendamos acetona, benzina, nada disso, porque isso não é próprio para a pele, mas já tem no mercado alguns removedores. Alguns que a gente pode borrifar, deixar um tempo ali, então que ele vai tirando aquele resíduo de cola. Então, a remoção da fita micropore, ela acaba sendo mais confortável do que
tirar simplesmente, assim, puxando, principalmente quando é uma pele de pessoas idosas, que é uma mais pele fina, mais né? sensível, uma pele fininha. Existe uma técnica em que a equipe de enfermagem precisa fixar a pele, segurar e ir removendo aos poucos. Em relação ao paciente, o que ele pode fazer? Manter essa pele hidratada, né? E a utilização da água morna, por isso que nos nossos lavatórios existe uma água morninha. A água morna, quando coloca ali o braço, ela causa um bem-estar e ela pode fazer um relaxamento muscular. Então, por isso que é importante, alguns pacientes são um pouco resistentes, principalmente no inverno, que eles falam assim, mas eu já tomei banho, eu vou chegar na clínica, vou ter que lavar o braço de novo. Quando a gente umedece a pele ela vai ficar hidratada, ela vai ficar mais macia e menos rígida para a punção. Então, fazer esse procedimento de higienizar o braço, deixar aquela água quentinha caindo ali no braço, manter o braço molhado. Então, a gente recomenda que o paciente coloque o papel toalha só na parte de baixo para parar o braço e não precisa secar. E deixa aquela água ali, aquele momento que ela vai escoar. Então, só esse fato de umedecer, então pode tornar a punção menos dolorosa. E existe uma última opção, que é para aqueles pacientes que sentem muita dor, mas aí precisa conversar com o médico, que é a possibilidade de passar um anestésico local, uma pomadinha. Tem alguns em forma de spray, tem outros que é um gel. Então, assim, para alguns casos e com indicação e prescrição médica, é um recurso que pode ser utilizado. A tendência é que, com o passar do tempo que a pessoa vai sendo puncionada, vai ficando menos sensibilizada àquela área. Mas tem um outro cuidado, porque alguns pacientes não querem sentir dor, eles acabam exigindo da equipe de enfermagem que faça a punção sempre no mesmo lugar. Eles têm marcado até o mesmo buraquinho. Eles falam, eu quero que entre aqui a agulha. E isso não é recomendado, porque quando a gente vai furando sempre no mesmo lugar, a gente pode causar uma ruptura dessa fístula. Então, a indicação, isso da Sociedade Brasileira de Nefrologia e todos os manuais, é que a punção ela seja feita por escada. Então, hoje eu punciono aqui, depois um pouquinho mais para cima e depois eu vou voltando, para dar tempo desse acesso se recuperar. Porque senão a gente vai furando, chega uma hora que essa fístula pode romper. E isso é muito grave. Sim. A gente sabe que no dia 5 de maio, né, é o Dia Mundial da Higienização das Mãos. Inclusive, aqui na Fundação a gente sempre faz uma campanha de conscientização. E eu queria que você falasse, você já mencionou algumas vezes na nossa conversa, né, sobre a importância da higienização das mãos. Eu queria que você reforçasse um pouquinho, né, por que é tão importante a gente ter essa constância na higienização das mãos, tanto o paciente renal quanto a população em geral. Sim. Fernando, quando a gente fala em controle de infecção, o carro-chefe é a higienização das mãos. Porque a higienização bem feita das mãos é a principal forma de prevenir ou pelo menos minimizar as infecções em qualquer ambiente. Pode ser no ambiente ambulatorial, como é o nosso caso, como no hospital e como na comunidade. Porque as mãos, elas se contaminam muito fácil. E a gente acaba carregando micro-organismos de um lugar para o outro. Então, não só no ambiente hospitalar, mas em casa nós precisamos higienizar as mãos o tempo todo. Eu digo que é um desafio, porque desde muito pequeno as mães ensinam. Antes de comer, precisa higienizar as mãos. Depois de usar o banheiro, precisa higienizar as mãos. E nós, por uma questão de comportamento e de hábito, nós nos tocamos o tempo todo. Então a gente coça o olho, a gente bota o dedo no nariz, a gente passa a mão no cabelo, a gente coloca a mão na boca. Algumas pessoas roem unha, isso é um hábito muito ruim que precisa ser corrigido. Mas ao mesmo tempo que nós nos tocamos, então, por exemplo, quando a gente vai fazer a nossa higiene íntima, quando vamos usar o banheiro, nós também acabamos tocando a nossa parte íntima. Então, a gente pode estar se contaminando. Quando isso acontece com as bactérias do nosso próprio corpo, é ok. Pode não ser muito higiênico, mas é ok, a gente vive em simbiose. O problema é que quando eu toco um corrimão de escada, quando eu toco um teclado do computador, um telefone, nós estamos colocando em nossas mãos micro-organismos de diversas pessoas. E isso pode nos adoecer. O paciente na diálise, ele precisa ter um cuidado redobrado, porque é um paciente que tem uma imunidade mais baixa. Então, qualquer micro-organismo estranho a ele pode ser causador de infecção. Então, sempre que o paciente chegar na hemodiálise, precisa higienizar as mãos. Quando ele estiver em casa, quando for tocar o curativo, sempre tem que higienizar as mãos, o tempo todo. Aqui, para os profissionais de saúde, nós falamos nos 5 momentos de higienização das mãos, que são obrigatórios.
E é fundamental que o paciente saiba, porque o paciente ele é peça fundamental no controle de infecção e na segurança do paciente, porque ele é o maior interessado na segurança do tratamento. Então, quando o paciente sabe quais são os 5 momentos que a equipe precisa higienizar, ele vai ser protagonista e ele pode ajudar essa equipe. Opa, Fernando, você tocou na máquina do meu colega do lado e não higienizou as mãos. Então, que momentos são esses? É obrigatório higienizar as mãos antes de tocar o paciente, antes de fazer qualquer procedimento asséptico, procedimento limpo. Então, antes de eu fazer uma punção, eu preciso higienizar minhas mãos. Depois que eu toquei o paciente, eu preciso higienizar as mãos. Depois que eu me expus, pelo menos o risco de ter contato com material biológico, como sangue, por exemplo, então eu vou desprezar uma urina num vaso sanitário. Existe o risco de eu me contaminar. Então, após fazer isso, eu preciso higienizar as mãos e após eu tocar as proximidades do paciente. Então, toquei na poltrona do paciente, eu tenho que higienizar a mão. Toquei na máquina, eu preciso higienizar a mão. Por quê? Para que eu não saia de um contexto de um paciente, de um box, da sua máquina e leve a bactéria dele para o coleguinha do lado. Então, a gente precisa. E a higienização das mãos, ela não precisa obrigatoriamente ser feita com água e sabonete. Então, se elas não estiverem visivelmente sujas, eu posso usar o álcool a 70. Mas é importante que ela seja feita no tempo e com a técnica correta. Uma boa higienização das mãos, ela requer pelo menos de 40 a 60 segundos. Então, eu preciso colocar ou sabonete ou álcool em quantidade suficiente e ter aquele cuidado para que eu consiga acessar todas as partes. Espaços interdigitais, toda a área da mão, toda né? a área, porque senão não vale. Então, não vale só aquela molhadinha, pontinha de dedo, ela não vale, não. Em relação à população, quando a gente faz uma higienização de mãos adequada, a gente evita, por exemplo, transmissão de conjuntivite. Eu gosto muito de usar o exemplo da conjuntivite, porque a conjuntivite é uma infecção do olho. E as pessoas geralmente ficam de atestado médico, né? De 5 a 7 dias. Eu falo, mas por quê? Ninguém sai esfregando o olho em outro lugar. Então, por que meu colega de trabalho pode pegar minha conjuntivite? Porque coça, então eu vou coçar, eu não higienizo a mão e eu saio contaminando. Se a gente não afasta essa pessoa, em 3 dias já está todo mundo com o olho com conjuntivite. Então, isso mostra o quanto nós falhamos com a higienização das mãos. E outras doenças como gastroenterite, por exemplo. E nós aprendemos, eu acredito, né, que nós aprendemos muito com a Covid. E uma das coisas que a gente falou muito era sobre a importância da higienização das mãos e o hábito de sempre ter na bolsa, sempre ter perto um alquinho a 70%. E eu espero que as pessoas não tenham se esquecido desse bom hábito. Vamos torcer. Você citou ali o paciente, né, por ele ter uma imunidade um pouco mais abaixo, e me veio muito o paciente transplantado também, né, porque a imunidade dele é medicamentosamente baixa, né, Sim. por causa dos imunossupressores, né. Então, com o paciente transplantado, o cuidado é ainda maior. Ainda maior. Né, porque qualquer pequena infecção pode se tornar uma situação gripe, mais... Uma gripe. Então, por isso que recomenda-se por um período eles utilizarem máscara, evitar locais com aglomeração e higienizar as mãos o tempo todo e cuidar em relação ao ambiente. Então, quando a gente fala higiene, tem gente que fala assim, não me importo com a vitamina S de sujeira. Gente, assim, sujeira não combina com saúde. Então, a gente tem que estar em ambientes limpos, ventilados e com as mãos sempre limpas. Higiene para o controle de infecção, ele é fundamental, tanto em casa quanto no ambiente hospitalar. E sobre essa questão da higienização das mãos, né? Tem um passo a passo? Como é que é essa boa prática? O que é considerado uma boa higienização de mãos? Você falou que pelo menos 40, 60 segundos, né, higienizando, mas como que a pessoa tem que fazer para ter essa higienização adequada das mãos? Bom, primeiro precisa ter acesso, né? Então eu preciso de uma água de qualidade, eu preciso de sabonete, eu preciso de uma pia com uma profundidade adequada e papel toalha. Ou acesso a um suporte com dispositivo de solução de álcool a 70%. Obrigatoriamente tem que ser álcool a 70% e não em uma outra concentração. O passo a passo é clássico. Primeiro a gente umedece as mãos, coloca a quantidade suficiente nas mãos do sabonete. Então, a gente começa esfregando a palma da mão, depois o dorso das duas, entrelaça os dedos,
Precisamos dar uma atenção especial ao polegar, porque geralmente essa parte do polegar ela fica descoberta. Então, fazer sempre dos dois lados, lembrar das pontinhas dos dedos, e aí eu já chamo atenção para o comprimento das unhas. Mãos limpas, pessoas saudáveis utilizam unhas curtas. Por isso existe uma ANR. As minhas estão curtas. Uma ANR regulamentadora que curtinha. diz que obriga todos os profissionais da área de saúde a ter unha curta. Então, assim, a gente não pode ter alongamento, não pode ter adesivo e esse monte de coisa. Então, falando quem trabalha na área da saúde e os pacientes também. A unha tem que ser curta, porque sob as unhas fica sujeira, né? E a gente não tem o tempo todo uma escovinha para estar ali escovando. Então, é um local a mais para ficar micro-organismo. Por isso, na hora de higienizar, é importante higienizar bem a pontinha dos dedos. Se eu tenho uma unha comprida, eu não vou conseguir fazer isso a todo momento. Então, depois a gente enxágua essas mãos e eu vou fazer a secagem. Precisa cuidar muito na hora que eu vou sair, principalmente quando for banheiro, porque às vezes eu faço todo esse processo e aí eu vou lá e pego a maçaneta e abro. E quem acabou de entrar contaminou, então você já sai com a sua mão contaminada. Então o ideal é que a gente seque com papel toalha e com aquele papel toalha a gente abre a porta e aí a gente sai e joga o papel. Então tem que ter esse cuidado. A técnica é a mesma com o álcool a 70%. Então o importante é não esquecer, principalmente desses pontos mais frágeis. Polegar, espaço interdigital e a pontinha dos dedos. E para fazer, profissionais de saúde, para fazer uma boa higienização, não pode estar usando adorno, nenhum tipo de adorno. Então mesmo aliança, sei que alguns têm uma resistência, mas profissional de saúde não pode ter adorno. Nem relógio, porque a gente precisa fazer a higienização aqui no punho, e nem nenhum tipo de anel. Então, zero adorno. E independente de estar usando porque muito provavelmente, né, claro que o profissional ele vai usar luvas ali para funcionar o paciente, para manipular ali, mas mesmo assim, usei a luva com aquele paciente, jogo a luva fora, higienizo a mão, calço novas luvas e atendo o próximo. Exatamente. Então, o uso de luvas não dispensa a higienização das mãos. E não se higieniza luva. Existe uma prática muito errada por aí, principalmente em alguns ambientes como laboratório, onde as pessoas calçam uma luva e aí para não retirar aquela luva, higienizar as mãos e calçar uma nova luva, eles passam o álcool naquelas luvas. Não se higieniza a luva. Então, terminei de fazer um procedimento, retiro as luvas, higienizo a mão e calço outro par de luvas. O que pode mudar, Fernando, é que hoje a gente tem incentivado o uso de luvas sem talco. Primeiro que o talco ele facilita, né, calçar a luva porque fica mais fácil. Mas o talco ele resseca e quando eu uso uma luva com talco, a hora que eu vou tirar, eu não posso utilizar o álcool a 70, eu vou ter que lavar com água e sabão. E nem sempre eu tenho uma estrutura que permita que eu tenha uma pia muito próxima. Então a gente tem incentivado, isso já é um movimento em todo o Brasil, ao uso de luvas sem o talco. E aí, quando é aquela luva que não tem talco, eu posso retirar, removo essa luva, higienizo com solução de álcool a 70 e calço um novo par de luvas. Isso é uma coisa que os pacientes precisam estar bem atentos. Qualquer profissional de saúde utilizou uma luva, ele tem que remover, higienizar e calçar a nova luva para fazer um próximo procedimento. E voltando ali no assunto sobre as infecções, o paciente, se ele tiver uma infecção em alguma outra região do corpo, isso pode acarretar em atingir o acesso dele, por exemplo? Ele está com alguma infecção no abdômen, que está gerando coceira, e aí ele coça aquela região e depois, por um descuido, coça o acesso. Existe essa contaminação ou Pode não? existir, pode existir, e aí, principalmente quando o paciente está em hemodiálise, às vezes durante a hemodiálise, ele pode sentir tremor, calafrio, pode ter hipotensão. E aí a gente vai investigar, porque às vezes o foco nem sempre está relacionado à hemodiálise. Pode estar relacionado a um outro foco, como por exemplo, uma infecção urinária, uma pneumonia, alguma coisa respiratória. Então a gente sempre avalia. Então quando o paciente tem esses sinais durante a hemodiálise, a gente faz uma coleta de sangue para fazer uma cultura do sangue para descobrir qual é esse agente. E às vezes, Fernanda, acontece da gente descobrir que é um agente que muito comum na urina, muito comum aí no pulmão. E pode comprometer, sim, esse acesso. Nesses casos, a gente faz um tratamento com antibiótico para tratar a infecção sistêmica e aí a gente não precisa remover esse acesso, mas pode acontecer. Em relação à infecção, o exemplo que você deu de tocar, também pode acontecer. Então, por exemplo, o paciente tem alguma infecção, alguma ferida, pacientes diabéticos,
pacientes acamados, que têm úlcera por pressão, às vezes está infectada, e aí, de novo, é a higiene de mãos. Então, se o paciente toca aquele local que está contaminado e toca o acesso, ele vai poder levar aquele micro-organismo daquele sítio para o outro, para aquele furinho, e aí pode entrar e fazer uma infecção. Então, tem que cuidar muito com a higiene de mãos. Ide, a gente já está numa época de muito calor, né? Verão, o pessoal já está pegando férias, né? Programando as férias, e a gente sabe que na época de calor todo mundo quer ir para o rio, quer ir para o mar, quer tomar banho de piscina. E o paciente renal também quer e também merece, né? Para se refrescar. Então, quais os cuidados que o paciente ele pode ter com o acesso, sem comprometer esse momento de diversão, esse momento de alívio também, né? Desse calor. A gente sabe que aqui em Joinville faz muito calor, então a gente foge para a praia sempre que pode, ou vai para os rios que a gente tem aqui na nossa área rural. Então, o que o paciente renal pode fazer para se divertir com segurança? Bom, paciente que tem fístula é mais tranquilo, pode ir para a praia, assim, logo após a diálise não, né, porque ainda está naquele processo ali. Está cicatrizando, mas pode no dia seguinte, ele pode entrar. A gente tem que ter um cuidado e saber, porque nem sempre uma água de uma piscina é uma água bem tratada, então pode ter contaminantes ali, então é bom ter cuidado. O maior cuidado para paciente que tem fístula, quando for nadar, cuidar com traumas. Então, assim, não vai jogar vôlei, porque pode bater a bola ali, né? Porque às vezes gosta de jogar vôlei na piscina. Mas ele pode nadar, tem que cuidar muito para não esforçar muito esse braço bater na água, mas ele pode se refrescar. Já o paciente com catéter, a gente não recomenda que o paciente vá para a piscina ou vá para a praia, porque ele vai fazer imersão. O catéter temporário, principalmente, a gente não recomenda nem que ele seja molhado no chuveiro. Então, o paciente precisa proteger. Então, não dá. Se o paciente tem um catéter permanente, principalmente aqui na jugular, existe uma maneira, assim, se o paciente quer muito ir para a praia, a gente pode fazer uso de um curativo maior, que não é o curativo que é feito na inserção ali no orifício. Então, existem algumas películas grandes que a gente pode proteger, mas aí tem que proteger o catéter inteiro. E eu acho que acaba ficando um pouco desconfortável, porque o paciente vai ter que colocar aquele catéter inteiro aqui no pescoço, aquilo vai colar, principalmente quando é homem. A mobilidade. Que tem barba, então incomoda bastante. Então, a gente recomenda que não molhe. Se o paciente quiser entrar na piscina, então é só até aqui na cintura, refresca, bota o pezinho na água, mas que não umedeça o catéter, porque vai dar problema. Então, assim, ele tem que ficar sequinho. Então, catéter, a gente recomenda que não faça imersão. Mas até a cintura já dá para refrescar. E o calor é importante cuidar muito com a hidratação. Embora a gente tenha a restrição hídrica para o paciente, é importante cuidar, porque existe um limite ali, aquilo que eles podem se hidratar. Então, é importante ficar de olho também nessa questão da hidratação. E o mesmo válido para o paciente em diálise peritoneal, né? Que o catéter é no abdômen, então... Sim. O paciente... Uma vantagem, né, dessa terapia, que é a diálise peritoneal, que o paciente meio que tem uma vida normal. Ele pode viajar, pode fazer muitas coisas. O catéter da peritoneal facilita, no caso de entrar na piscina. Como é no abdômen, necessariamente ele precisa usar essa película maior, cobrir todo ele, e aí ele pode nadar normalmente. Depois ele vai retirar, vai fazer o seu curativo. Então, ele tem mais possibilidades. E como é na barriga, então fica mais fácil. Já o catéter alto é mais difícil, né, de estar fazendo isso. Mas o paciente da peritoneal pode ir para a praia, desde que use esses. E aí precisa conversar com a equipe, porque a equipe vai indicar onde eles encontram, qual é a melhor película. Porque essas películas, elas são muito tecnológicas. Ela permite que saiam o calor da pele, ele saia, mas a umidade de fora para dentro não, então não vai molhar, então vai sair, então não fica um catéter, mas ele não fica suado, não fica porque ela permite ele de dentro para fora. Arejado, né? Isso. E de fora para dentro não vai entrar a água. Ed, para a gente encerrar, eu queria uma consideração final sua, uma mensagem para os nossos pacientes. O que você pode falar para eles? Como consideração final, Fernando, eu digo que o paciente precisa ter um excelente relacionamento com o seu acesso. Então, não necessariamente precisa ter uma relação difícil, mas entenda que o acesso é o seu melhor amigo. E que o paciente, ele é o melhor especialista nele mesmo. Então, ficar atento, ficar vigilante aos sinais de infecção é fundamental, porque ele vai perceber em casa. Então, se ele está mais prostrado, se ele percebeu que está mais doloroso,
Então, essa comunicação entre o paciente e equipe, ela é essencial. Então, a vigilância daqueles sinais que eu falei, além do cuidado, ela é muito importante porque ele só vai vir dia sim, dia não para nós. Mas nesse intervalo, muita coisa pode acontecer. Então, que ele seja protagonista do seu tratamento. E para a equipe, que a equipe acolha e dê ouvidos, porque o paciente sabe. Quando o paciente diz, eu acho que eu não estou muito bem. Então, que a gente tenha um ouvido muito aguçado, muito gentil, para ouvir essa demanda do paciente. E que eles acreditem neles. Quando eles percebem, né? Então, eles conhecem muito bem, eles convivem todos os dias. Então, a qualquer sinal de alerta, que o paciente tenha essa coragem, porque alguns, às vezes, eles se sentem com vergonha. Eles não vão acreditar em mim. Ou, será que é isso mesmo? Então, que eles não tenham medo. Que a gente está aqui, que a gente vai ouvir e que, sim, ele é protagonista, ele é peça fundamental, ele é essencial no sucesso do tratamento. Edilane, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer conversar contigo. Eu espero que o pessoal de casa que está nos assistindo também tenha gostado. Nos vemos no próximo ProRimcast. Não deixa de curtir e compartilhar. E até mais. Você pode mandar a sua sugestão de pauta também para o comunicação@prorim.org.br e nos siga nas redes sociais, @ProRimOficial. Até mais.